Bobajada de macho, o retorno. Eu decidi, né, há uns meses atrás, que eu não ia mais falar muito sobre a minha vida, porque, enfim, isso já me causou problemas no passado, informações, enfim, que vazaram do Close Friends, etc. E decidi que não iria mais compartilhar com ninguém, além da minha melhor amiga, ninguém saberia sobre a minha vida. Porém, ano passado, acho que no início do ano passado, eu vivi uma história, cara, digna de bobajada de macho. E fiquei pensando, será deveria fazer um episódio de bobajada de macho pra falar dessa história, porque assim, uma história surreal. Enfim, eu decidi trazer essa história porque até hoje eu fico assim, tipo, sem acreditar que essa história aconteceu. Enfim, como já passou, eu, enfim, nem tenho mais contato com essa pessoa nem nada. Mas assim, complicado. Lidar com homem é uma coisa assim extraordinária, né? Uma coisa bem particular. E principalmente quando é homem de outra cultura. Já faz muito tempo que eu não me relaciono com pessoas do Brasil, então eu nem. Tipo, eu perdi um pouco essa noção de quais são as diferenças culturais, porque, enfim, já fazem 7 anos que eu tô na França e me relacionando com pessoas daqui. Só que eu fiquei pensando, cara, acho que nem no Brasil um absurdo desse não teria, tipo, acontecido. Mas, enfim, vamos para a história da bobajada de macho, o retorno. Conheci um cara, então, ano passado, no aplicativo, né, de relacionamento. E o cara era bem bonito e tal, enfim, um cara bem bonito. A gente começou a conversar rapidamente, ele parecia bem legal, parecia engraçado e tal. De fato, a gente, enfim, decidiu se encontrar e tal. Ele era bonito pessoalmente. A gente conversou um pouco e tal, e ele era também engraçadinho, era agradável de conversar. E aí, como sempre, Bruna, que começa o quê? Criar 1000 histórias na cabeça, né? Tipo, nossa, que legal, né? Tipo, finalmente uma pessoa legal, nananã. E só que, pra minha surpresa, coisas estranhas começaram a acontecer. Tipo, esse cara começou a querer avançar muito rápido, então ele queria a qualquer custo ir dormir na minha casa, a qualquer custo, sabe assim, tipo, uma pressa pra fazer as coisas. E eu não tinha muito bem, tipo, entendido, assim. Eu falei, cara, a gente acabou de se conhecer, tipo, literalmente. A gente acabou de se conhecer. Então vai dar uma respirada, né? Tipo assim, a gente não tem mais 20 anos também, tipo, respira e vamos, vai dar certo. E aí isso já começou a me incomodar desde o início, a pessoa querer ser muito desesperada pra avançar. E parece, eu sinto que é uma coisa muito daqui, sabe? Tipo, porque outros caras que eu conheci, eles tinham esse mesmo reflexo, um negócio de, nossa, conheci uma pessoa e tal, preciso avançar logo, sabe? Eu preciso, enfim, preciso que ela se torne minha namorada do dia seguinte e poder falar pras pessoas e poder. Eu não sei se é uma busca muito louca de ter uma namorada, enfim. E, enfim, tá. Fui tentando lidar, né, com essa história de uma maneira normal, assim, tipo, tentando falar, não, mas não se apresse, nananã. Até que esse cara, ele, tipo, acho que no segundo date ele me levou num restaurante, então a gente comeu e conversou e foi super legal e tal. E aí, um pouco antes de ir embora, ele começou a falar dos sentimentos dele, que ele tava, tipo, que ele já tava sentindo muitas coisas, nanã, e querer saber se eu já tava sentindo e tal. E eu já fiquei ali num constrangimento, que assim, apesar de ser legal, né, não não dava pra falar que tinha sentimento no segundo encontro. Tipo assim, não tinha, sabe? E, enfim, tá, eu fui tentando levar aquilo meio, tipo, um pouco envergonhada, um pouco. E, enfim, a gente sai do restaurante e tal, e aí ele tenta de novo ir pra minha casa a todo custo, nananã. E até que eu falei, cara, não e tal, não sei. E aí ele fala, ai, que eu tenho que te falar uma coisa. Amanhã eu vou pra uma clínica e eu vou ficar meio incomunicável. Eu não vou
eu não vou estar com o meu telefone o tempo todo e tal. E só vou poder sair, tipo, domingo à tarde. Todo domingo à tarde, acho que vai durar uns meses e tal. Então, eu não vou... eu não vou estar, tipo, muito disponível, nem muito presente nas redes sociais e tal. E se você quiser me ver, precisa vir na clínica, ou então a gente pode fazer alguma coisa domingo à tarde, que é quando eu vou poder sair. E eu assim, cara, como assim? Tipo assim... E aí ele explicou, né? Tipo, não deu muitos detalhes sobre o problema dele, mas explicou que era uma clínica psiquiátrica que ele ia, que ele, enfim, que ele não tinha muita escolha e que era isso, tipo, pra gente se ver, mas pra eu ir lá visitar ele na clínica e tal. E aí eu fiquei, tipo, tá, eu acabei de ligar todos os pontos, você tá buscando uma namorada porque você vai pra uma clínica e aí vai ser difícil encontrar pessoas nessa clínica durante meses, então você quer ter alguém que venha, né, tipo assim, te visitar pra, sei lá, ou que você possa sair domingo à tarde e visitar essa pessoa. Fala, eu... é isso, essa é a história. Eu não sei nem o que dizer. E aí falei, tipo, tá, assim, fiquei chocada, não sabia nem como lidar com essa história. Porque aí a pessoa, tipo, tinha um cara, literalmente, de uma clínica psiquiátrica, querendo um relacionamento comigo e já tendo desenvolvido sentimentos. E eu falei, cara, eu preciso ter uma empatia com essa pessoa, que eu não sei qual é o problema exato que essa pessoa tem, né, mental, pra, enfim, tá indo se internar numa clínica psiquiátrica, ou acho que nem era ele que tava indo, acho que era a família dele que tava levando ele, enfim. E eu preciso ter empatia pra não piorar esse quadro, porque eu não sei o que é, né? Não, vai que é uma coisa assim grave que ele pode tentar contra a própria vida, sei lá. E o fato de eu esculachar ele por causa disso pode ser que, né, tipo assim, piore essa situação. Então, me afastei gentilmente. E aí depois por mensagem eu falei que enfim, que eu não sabia pelo que ele estava passando, mas que eu tinha certeza que ele ia conseguir, nananã, mas que eu não estava muito pronta para ter uma relação nesse momento, porque fazia pouco tempo que eu tinha terminado uma relação, etc. Mas, cara, no final das contas eu fiquei tantos meses pensando nisso, eu falei, tipo, cara, não é possível que isso aconteceu, tipo assim... As pessoas buscam, tipo, em algum lugar, foi o que ele me disse também depois, que era como se ele estivesse buscando na relação um refúgio, né? Tipo, uma pessoa ali pra ele contar, etc. E que em algum lugar também ele pensava que essa pessoa pudesse salvá-lo, sabe? Tipo assim, talvez eu nem vou precisar ir numa clínica se eu estiver namorando com uma pessoa. Então, por isso essa pressa, assim, de alguém que chegue pra salvar ele. E isso, sei lá, alugou um triplex na minha cabeça. Porque eu fiquei pensando, talvez... aqui é um caso sério, né? Ele tá indo pra uma clínica psiquiátrica e tal. Mas eu acho que muitas vezes a gente faz isso na nossa vida, assim, de um modo geral, sabe? A gente tenta achar uma pessoa que vai ser a salvadora da pátria, que vai chegar e resolver a nossa vida, a nossa saúde e tal, e a gente não percebe que a gente precisa estar sozinho para olhar para dentro, para entender os nossos traumas, tudo que a gente vive, nossas crenças, etc., nossos medos, nossas feridas. Eu fiz um episódio sobre as feridas emocionais, a gente tentar entender de onde isso vem e como curá-las. Mas, cara, é um exercício, assim, diário que a gente precisa fazer e pra que a gente possa se salvar, né? Pra que a gente possa salvar a nós mesmos e não tentar depender do outro pra que ele venha nos salvar, porque é impossível. Tipo assim, a relação ela tem que se construir por duas pessoas que se amam o suficiente, que amam primeiramente a si mesmas o suficiente pra conseguirem avançar juntas, né? Na mesma direção. E quando você espera que você vai chegar numa relação esperando que o outro te cure, que o outro te salve, que o outro seja a felicidade da sua vida, é uma dependência emocional muito grande que você não deveria depositar, né, na saúde mental do outro.
Então, enfim, essa história alugou um triplex na minha cabeça, porque eu fiquei pensando em todas as coisas que passaram na cabeça desse cara que antes enfim, tomar essa decisão, antes de chegar esse famoso dia de ele ir pra clínica, ele decidiu que seria uma boa ideia ele ter uma namorada, sabe? Ele enfim, entrar num relacionamento com alguém para que essa pessoa pudesse ser ali o porto seguro. Então, até qual nível ele estaria para poder estar vivendo essa história, sabe? Enfim, cara, muito complicado, foi muito difícil. Tipo, eu nem tinha me envolvido emocionalmente, mas foi difícil de eu conseguir processar essa história e me livrar da culpa de, nossa, será que eu em algum lugar deveria salvar esse cara? Eu fiz também um episódio sobre eu quero salvar todo mundo. Em algum lugar eu também sou essa pessoa que quer ajudar as pessoas, né? Que quer que as pessoas. É até por isso que eu tenho um podcast aqui, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho cursos para ensinar as pessoas a fazerem coisas, porque em algum lugar eu quero que as pessoas alcancem esse nível de leveza da vida, esse nível de felicidade, enfim, esse nível de estar satisfeito com os seus atos e com os seus sentimentos e etc. E em algum lugar eu queria salvar esse cara, sabe? Eu queria também que ele enfim, que ele pudesse achar o que ele estava procurando, sabe? Um porto seguro e que eu pudesse estar ali por ele. Então foi um lugar pra mim muito confuso de será que eu tenho que salvar esse cara? Ou será que, sabe, eu vou deixar ele, enfim, ele ir e resolver a vida dele? E talvez porque acho que seria uma pessoa interessante pra um relacionamento, porque era uma pessoa de fato engraçada, era uma pessoa que jamais eu diria que é uma pessoa que sofre, sei lá, não sei do que ele tava sofrendo de doença, talvez fosse uma depressão, eu imaginei que seria isso, algum tipo de depressão profunda, sei lá. Mas eu fiquei pensando, será que em algum lugar eu apareci na vida desse cara pra salvar ele? E no fim das contas eu só adicionei mais problema pra ele. Enfim, foi um lugar muito confuso pra mim. E no final das contas eu, enfim, fiz o melhor que eu pude ali também naquele momento, sem conhecer o histórico, sem conhecer qual era o problema de fato que ele tinha. Mas fiquei feliz que ele tivesse indo pra uma clínica pra poder realmente se curar. Espero que hoje ele esteja bem, era só por alguns meses, então, enfim. Espero que hoje ele esteja bem. Não vou nem ousar mandar uma mensagem pra saber se ele tá bem ou não. Mas espero que ele esteja, que ele tenha conseguido, enfim, seguir ali a vida dele e se curar de que quer que ele tivesse. Mas, enfim, eu me fiz várias reflexões, surtei um pouco sobre a gente sempre tá depositando no outro a esperança de viver uma vida melhor. Enquanto, na verdade, a gente deveria estar só preocupado em como nós podemos influenciar a maneira como vivemos e como sentimos e como agimos. Enfim, queria aproveitar esse gancho, esse espaço para te falar sobre o meu curso de inteligência emocional. Os links estão aqui todos aqui na descrição, se você quiser ver, enfim, outras informações. Mas eu tenho buscado cada vez mais ser essa pessoa com uma leveza na vida, uma inteligência emocional, uma felicidade, porque eu não quero, assim, realmente o que eu não quero é me arrepender da vida que eu tive, sabe? Eu quero viver uma vida plena sempre e estar orgulhosa da pessoa que eu sou, sabe? De como eu ajo, de como eu reajo, de como eu vivo e etc. E por isso que eu criei esse podcast e, enfim, por isso que eu também criei esse curso sobre inteligência emocional e eu espero que vocês gostem. É isso, até mais.